Meu nome é Timóteo Carriquer e eu quero trazer uma mensagem sobre o modelo da igreja e seu impacto missionário, especialmente no Novo Testamento. Vamos refletir a partir de um texto principal, que seria Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Primeiro, a passagem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, 42 a 47. De todas as passagens que descrevem as igrejas no Novo Testamento, esta é aquela que é mais lembrada. E isso provavelmente pelos eventos que anteciparam este relato. Afinal, foram os primeiros dias do movimento cristão. E como sempre, os primeiros dias são cheios de alegria, ousadia e esperança. O próprio Espírito Santo de Deus havia se mostrado de modo bem concreto no dia de Pentecostes, como Jesus havia previsto. Isso aconteceu depois de 40 dias em que o Jesus ressurreto falou do seu novo governo sobre a terra. Como poderiam não ficar animados? Só podia começar bem. Mesmo assim, podemos e devemos indagar sobre as características dessa igreja e até mesmo de outras igrejas missionárias do Novo Testamento que servem de modelo e inspiração para as nossas igrejas e nosso engajamento missionário hoje. Primeiramente, a igreja missionária vive e age pela graça e pela misericórdia de Deus. A igreja missionária vive e age pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso pode não ser muito claro desta passagem de Atos, mas a característica está presente sim. Claro que naqueles dias, Paulo ainda era Saulo, o fariseu que perseguia a igreja. Por esse motivo, ele ainda não estava ensinando sobre a graça de Deus. Contudo, não se deve pensar que a graça era um ponto de ensino criado por Paulo. É certo que Deus usou Paulo para esclarecer, aprofundar e explicitar esse ensino, mas não para inventá-lo. Há indícios, sim, de uma compreensão da graça de Deus na igreja de Jerusalém, não só pela maneira que nasceu, mas também pela maneira que vivia continuamente, como nós lemos nessa passagem. Por exemplo, vemos a graça e a misericórdia de Deus nos ensinos de Cristo sobre o reino de Deus. Agora, a linguagem do reino era uma linguagem própria de Jesus e, por isso, própria da igreja primitiva. Tanto que Jesus ensinou essa igreja sobre o reino durante 40 dias, logo no início do livro de Atos, logo antes de Pentecostes e logo antes da passagem que nós lemos. Observe bem o que os evangelhos dizem sobre o reino de Deus e perceberá um ensino sobre a graça de Deus. Jesus, por exemplo, faz contraste entre o conceito do reino e o conceito farisaico da lei.
Viver dentro do reino e pelo reino é viver pela graça e pela misericórdia divinas, como mais tarde Paulo iria reconhecer. O reino de Deus não pode ser regulamentado, como era o papel da lei, pois o reino de Deus aparece, cresce e alcança de modo surpreendente e pela graça e misericórdia de Deus. Este ensino estabelece o pano de fundo para o dia de Pentecostes e o nascimento da igreja. Na passagem imediatamente anterior à passagem que nós lemos, Pedro também reconheceu que Jesus ressuscitara Jesus, o que é a base para a manifestação da graça, já que a lei condenava quem morria em madeiro, ou seja, quem morria crucificado. Então a ressurreição reverteu essa condenação. A ressurreição, algo estritamente divino, é prova inegável de aprovação por Deus. Por isso é graça. E uma vida ressurreta em nós também só poderá ser graça. Tudo isso indica que a igreja nasceu literalmente pela graça em virtude da ressurreição e que, por sua vez, qualificava a lei que havia condenado Jesus por ter morrido crucificado. Finalmente, a igreja não só nasce pela graça e misericórdia de Deus, também vive essa graça e misericórdia. A igreja missionária vive a graça e a misericórdia de Deus. Assim como Deus fora misericordioso com eles, eles também foram uns com os outros. Repartiam o que tinha uns com os outros. É um ambiente que a passagem que lemos descreve, uns aos outros. Assim demonstravam para o mundo, antes mesmo de anunciar verbalmente, que Deus estava fazendo algo novo, uma nova criação. Eles tinham o que anunciar porque viviam o Evangelho e as pessoas queriam saber o que era isso. A segunda característica é que a igreja missionária deve ser uma igreja de oração e adoração. A gente encontra a igreja de Jerusalém adorando e orando. Era uma igreja que adorava adorar. Seus membros se reuniam, oravam e adoravam a Deus. Eles entendiam que seu papel era fazer conhecida a glória de Deus e, consequentemente, a adoração, o meio de glorificar a Deus, e isso por toda a terra. Por esse motivo, eles mesmos glorificavam a Deus nos seus cultos e nas suas rotinas diárias. Quer ser uma igreja missionária? Vai ser uma igreja de oração e de adoração. A terceira característica intimamente vinculada à oração é que a igreja missionária deve ser guiada pelo Espírito Santo. Isso é fatal no livro de Atos. Em cada momento, a igreja e os apóstolos estão sendo guiados nominalmente pelo Espírito Santo. É quase redundante dizer que essa igreja vivia pelo Espírito. O Espírito é assunto da ordem de Jesus, em Atos 1:2, é promessa, em Atos 1:8, 2:18, de poder na vida dos discípulos, e é o que os torna eficazes. Nos capítulos 2, 4, 6 e assim diante. A igreja guiada pelo Espírito é aquela direcionada para exercer efetivamente a sua vocação, a sua missão. A quarta característica é que a igreja missionária tem uma liderança múltipla e
por uma vasta distribuição de ministério. A igreja de Jerusalém tinha uma liderança dos 12 discípulos, agora apóstolos, com toda a sua diversidade. Praticamente a única característica social comum a todos eles era a sua etnia judaica e, em boa parte, mas não toda, a sua condição mais humilde. Fora isso, eles eram muito diferentes, de diversas profissões e personalidades. No entanto, todos eles tinham algo muito maior em sua história de vida, a sua convivência com Jesus. Tanto isso quanto a sua diversidade e formações eram, veja bem, essenciais para refletir o alcance universal que o reino de Deus terá, porque alcançará pessoas de toda língua, raça e nação. Logo, a igreja precisa ter essa característica. E para ter essa característica, a própria liderança precisa ter essa característica. A liderança terrestre da igreja nasce já plural, múltipla e permaneceu assim durante muito tempo. No entanto, isso não era motivo para que somente a liderança, os apóstolos, fizessem tudo. Não. O que nós lemos na passagem que nós lemos é que todos continuavam firmes. Todos os que criam estavam juntos e unidos. E no capítulo 4, todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Então, além dessa ampla participação de todos os membros, foi da igreja de Jerusalém que nasceram os primeiros líderes auxiliares, os diáconos, os servos, que também eram evangelistas desde o início e também pastores, porque cuidavam dos rebanhos. Ou seja, o ministério era colocado nas mãos de todos, não apenas nas dos apóstolos. A quinta característica é a de que não há ação missionária sem esforço. Nós, de uma linha mais reformada, precisamos ouvir isso bastante. Veja bem, a igreja de Jerusalém se reuniu durante 40 dias. 40 dias para que Jesus ensinasse. Ele pregava, ou seja, a igreja, pregava incansavelmente às multidões. Todos os dias, seus membros se reuniam no pátio do templo. Confrontavam líderes políticos e religiosos, davam de tudo que possuíam. Será que ela era uma igreja esforçada? Como Deus reagia a toda essa dedicação? Será que ele abençoava seu esforço ou mandava que ficasse quieto num cantinho enquanto ele, sem a igreja, fazia o trabalho sozinho? A história mostra o quanto Deus abençoou e usou esta igreja para seus propósitos. Isso deve nos levar às perguntas tipo: qual é o nosso alcance, o alcance da minha igreja, o meu alcance nesse mundo? E qual é o tamanho do nosso esforço e da nossa perseverança? Veja que a perseverança foi enfatizada 2 vezes na passagem que nós lemos. Perseverança, esforço. A 6ª característica é que a vocação da igreja é eminentemente missionária, voltada para fora e não para dentro. A princípio, talvez a igreja tenha tido dúvidas sobre seu papel e lugar no plano de Deus, como nós vemos logo no início do livro de Atos. Estou pensando especialmente no versículo 6. Contudo, Jesus logo esclarece esse assunto, permitindo que a igreja entendesse sua função de ser testemunha por toda parte
do mundo, Atos 1:8. A igreja nasceu com essa visão, afirmou essa visão no capítulo 2 e assumiu essa visão. Só pode ser missionária a igreja que tem uma visão para fora. Mas, curiosamente, na passagem que nós lemos, foi Deus quem acrescentava, dia a dia, as conversões. Reparou isso? O papel da igreja era, antes, ser povo de Deus, alegre, cantando, compartilhando suas posses, comendo juntos e celebrando com muita alegria a ceia do Senhor, que já era um anúncio da crucificação de Jesus, que salva, liberta e cura. Resumindo, 1. Não só nascer pela graça e misericórdia de Deus, mas viver diariamente por elas. 2. Uma vida de oração e adoração. 3. Uma dependência através dessa oração e adoração do Espírito Santo. 4. Uma liderança diversificada e bem participativa. 5. Muita garra, esforço e perseverança em seu desempenho. E 6. A percepção de sua vocação de ser povo de Deus e assim abençoar todas as famílias da terra. Há muito mais que podemos aprender dessa passagem e de outras sobre o que é ser povo de Deus e ser um povo que recebe uma incumbência, uma vocação de abençoar todas as famílias da terra. Antes, por ela própria, ser uma bênção. Deus abençoe todos vocês. Forte abraço em Cristo. Promova uma leitura intergeracional. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. Conclua com uma leitura responsiva e convide a que todos ofertem para a causa da Bíblia e para os programas bíblicos de impacto social que a SBB tem. Informe o canal de doação sbb.org.br/doe. Registre e compartilhe com a SBB os trechos lidos, marcando a SBB nas redes sociais. Dedique o Dia da Bíblia à intercessão pela distribuição das Escrituras. Monte turno ao longo do dia e encerre com um culto de gratidão. Ore por portas abertas, recursos e equipes. Reforce o compromisso de levar a palavra a todos.